O celular vibrou na mesa da cozinha enquanto eu terminava de regar as violetas da janela. Era uma terça-feira comum de março, dessas em que o café ainda fumegava na xícara e o sol entrava preguiçoso pelas cortinas de renda que bordei há 15 anos. Mãe, preciso te falar algo importante. Meu coração saltou. Rafael sempre foi direto, mas havia algo diferente no tom da mensagem. Liguei imediatamente. Filho, aconteceu alguma coisa? A voz dele soou distante, quase fria. Mãe, sobre o casamento. Decidimos que seria melhor você não vir, mas pode assistir pela transmissão ao vivo. O mundo parou. As violetas pareciam suspensas no ar. O café esfriou instantaneamente na xícara. Como assim, Rafael? É o seu casamento. Eu sou sua mãe. É uma decisão nossa, mãe. A Letícia acha que seria menos complicado assim. Menos complicado? 32 anos criando esse menino, sendo pai e mãe depois que o João morreu, e agora eu era uma complicação? Rafael, eu não entendo. O que eu fiz? O silêncio do outro lado foi mais doloroso que qualquer grito. Mãe, é melhor assim. Tenho que desligar. Fiquei ali, segurando o telefone mudo, sentindo meu mundo desabar como um castelo de cartas. Na mesa, as fotos do Rafael criança me olhavam com aquele sorriso banguela que sempre derretia meu coração. Como chegamos a isso? 6 meses antes, minha vida tinha o ritmo certo, de uma valsa bem dançada. Acordava às 6, fazia meu café no bule de alumínio que herdei da minha mãe e lia as notícias enquanto ouvia os pássaros no quintal. Às 8, saía para as compras no mercado do seu Zé, onde todos me conheciam como a professora Helena. 30 anos alfabetizando crianças deixam marca numa cidade pequena como Cristina Nogueira. Metade da cidade aprendeu as primeiras letras comigo. Bom dia, dona Helena. Como vai o Rafael? Era sempre a mesma pergunta carinhosa dos vizinhos. E eu respondia com orgulho. Trabalhando duro em Belo Horizonte, sabe como é? Logo me dá netos. Rafael ligava todo domingo religiosamente. Falávamos sobre trabalho, sobre a namorada nova que parecia séria, sobre os planos dele de vir me visitar. Eu guardava essas conversas no coração como quem guarda fotografias. 2 vezes por mês, ele dirigia às 4 horas até aqui. Chegava sempre com aquela fome de menino, pedindo meu escondidinho de carne seca e meu doce de leite cremoso. Sentávamos na varanda. Ele contava sobre a vida na capital. Eu sobre as fofocas da cidade. Mãe, você devia se mudar para BH, ficar perto de mim. Imagina, filho, minha vida é aqui. Além do mais, quando vocês casarem, vão precisar de espaço. Ele sorria daquele jeito especial que só os filhos únicos sabem fazer. Você sempre vai ser a mulher mais importante da minha vida, mãe. Como essas palavras agora soavam vazias. Letícia apareceu em nossa vida há 8 meses. Rafael trouxe ela numa visita, uma moça bonita, educada, que elogiou minha comida e se ofereceu para ajudar na louça. Parecia genuína, com aqueles olhos grandes e expressivos. Ela é especial, mãe, Rafael sussurrou quando ela foi ao banheiro. Diferente das outras. Eu gostei dela na primeira vista. Conversamos sobre receitas, sobre plantas, sobre a vida em cidade pequena. Ela parecia interessada de verdade, não fingida como algumas namoradas anteriores do Rafael. Dona Helena, a senhora tem uma energia tão boa, ela disse segurando minha mão. Deve ser por isso que o Rafael é tão especial. Palavras que agora ecoavam amargas na minha memória. O primeiro sinal de que algo estava errado veio em janeiro. Rafael cancelou a visita de Ano Novo pela primeira vez em 10 anos. Desculpa, mãe. Surgiu um imprevisto aqui. Imprevisto. Essa palavra estranha na boca do meu filho, que sempre foi pontual como relógio suíço. Que tipo de imprevisto, filho? Coisas do trabalho, mãe. Você sabe como é. Mas eu não sabia. Rafael nunca fora vago comigo antes. Sempre me contava tudo nos mínimos detalhes. Os colegas chatos, os projetos difíceis, até os problemas com o carro. 2 semanas depois, ele ligou animado falando sobre o casamento. Mãe, vamos casar em abril. É tudo muito rápido, mas quando a gente tem certeza... Meu coração disparou de alegria. Finalmente! Já estava sonhando com os preparativos, com os vestidos, com a festa.
Que maravilha, filho! Preciso conhecer melhor a família dela, ajudar nos preparativos. Quando posso ir aí? Uma pausa, pequena, mas que me gelou o sangue. Mãe, melhor deixar eles organizarem tudo. Você sabe como é noiva nova, quer fazer do jeito dela. Mas Rafael, eu sou sua mãe, tenho que participar. Claro que sim, mãe. Só deixa eles tomarem a frente por enquanto. Desliguei o telefone com uma sensação estranha no estômago. Era como se uma nuvem tivesse coberto o sol num dia bonito. Nas semanas seguintes, as ligações ficaram mais espaçadas. Quando eu ligava, Rafael estava sempre ocupado, prometendo retornar à ligação e nunca retornando. Filho, está tudo bem? Você parece distante. Imagina, mãe, é só o estresse do casamento. Depois volta tudo ao normal. Mas não voltou. E eu comecei a sentir que estava perdendo meu filho para uma mulher que mal conhecia. Fevereiro chegou cinzento e silencioso. Rafael não ligou no meu aniversário. Sentei na varanda esperando o telefone tocar, vendo o sol se pôr atrás das montanhas. Ele sempre ligava no meu aniversário. Sempre. Desde que aprendeu a falar. No dia seguinte, liguei para ele. Rafael, você esqueceu meu aniversário? Ouvi uma respiração pesada do outro lado da linha. Desculpa, mãe. Foi sem querer. Tô com a cabeça nas nuvens com os preparativos. Sem querer. 45 anos de aniversários e ele esqueceu sem querer. Filho, eu queria saber dos detalhes do casamento. Onde vai ser? Que horas? Preciso me organizar. Mãe. Outra pausa longa. A gente ainda não definiu tudo. Depois eu te falo. Rafael, o casamento é em 2 meses. Eu sei, mãe. Depois conversamos melhor. E desligou. Fiquei ali, segurando o telefone mudo, sentindo pela primeira vez na vida que meu filho estava mentindo para mim. Uma semana depois, decidi tomar uma atitude. Peguei o ônibus para Belo Horizonte sem avisar. 4 horas de viagem pensando no que diria. Como consertaria as coisas entre nós. Cheguei ao prédio dele no meio da tarde. A porteira, Dona Conceição, sempre simpática, me recebeu com cara de espanto. Dona Helena, que surpresa! Mas o Rafael não está mais aqui. Meu mundo virou de cabeça para baixo. Como assim, não está mais aqui? Ele se mudou faz 2 meses, dona. Não disse nada para a senhora? 2 meses. Rafael havia se mudado 2 meses atrás e não me contou. Ele deixou algum endereço novo? Dona Conceição balançou a cabeça constrangida. Sinto muito, dona Helena. Ele só disse que estava mudando de vida. Voltei para casa no ônibus da noite, vendo as luzes das cidades passarem pela janela embaçada pelas minhas lágrimas. Meu filho havia apagado minha existência de sua vida. Março trouxe a humilhação completa. As amigas do bordado começaram a fazer perguntas. Helena, como vão os preparativos do casamento do Rafael? Quando vamos conhecer a noiva? Você deve estar nas nuvens, né? Finalmente vai ser sogra. Cada pergunta era uma punhalada. Como explicar que meu próprio filho me excluíra da vida dele? Está tudo correndo bem, eu mentia, forçando um sorriso. Eles querem algo intimista. Mas numa cidade pequena, as mentiras têm vida curta. Dona Neuza, que tem parentes em Belo Horizonte, chegou com a notícia que eu temia. Helena, minha sobrinha disse que viu seu Rafael com uma moça no shopping Del Rey. Eles estavam escolhendo alianças. Escolhendo alianças. Meu filho estava escolhendo alianças de casamento e eu nem sabia onde ele morava. Que bom, consegui murmurar. Ele não gosta muito de contar os detalhes, mas por dentro eu estava morrendo. À noite, sozinha na minha casa silenciosa, liguei para Rafael mais uma vez. O número que você discou está fora de área. Ele havia trocado o celular. Sentei no chão da cozinha e chorei como não chorava desde a morte do João. Meu filho, minha única família, minha razão de viver durante 32 anos, havia me apagado completamente de sua vida. E eu nem sabia por quê. Os dias seguintes foram os piores da minha vida. Pior que quando o João morreu, pior que quando minha mãe se foi. Porque essas foram perdas que eu entendia. Esta era uma rejeição que me dilacerava por dentro. Parei de sair de casa. As violetas murcharam na janela porque eu esquecia de regá-las. O café esfriava na xícara porque não conseguia sentir gosto de nada. À noite, deitada na cama vazia, eu revivia cada momento da criação do Rafael.
Onde errei? Fui protetiva demais? Permissiva demais? Não soube soltar na hora certa? João, sussurrava para o escuro, o que faço? Nosso filho me abandonou e eu nem sei por quê. As memórias me torturavam. Rafael bebê, chorando no colo. Rafael criança, correndo para meus braços quando caía. Rafael adolescente, me contando seus medos e sonhos. Mãe, quando eu crescer, vou cuidar da senhora. Prometo. Promessas quebradas doíam mais que mentiras assumidas. Uma semana antes do tal casamento, data que eu só descobrira por acaso numa conversa alheia, recebi uma visita inesperada. Dona Lúcia, vizinha há 20 anos, bateu na minha porta com uma marmita. Helena, você está sumida. Trouxe um escondidinho. Abri a porta descabelada, de roupão, com cara de quem dormiu mal durante dias. Minha filha, que foi que aconteceu com você? E ali, na porta de casa, desabei. Contei tudo. A mudança secreta, os telefonemas evasivos, a exclusão do casamento. Dona Lúcia me abraçou como uma mãe abraça uma filha machucada. Helena, você precisa descobrir o que está acontecendo. Filho que presta não faz isso com mãe. A solidão tem cheiro, cheira a café velho, a casa fechada, a lágrimas secas no travesseiro. Aprendi isso nas semanas que se seguiram. Parei de atender o telefone. Parei de abrir a porta. Vivia de pão com manteiga e do escondidinho que Dona Lúcia insistia em trazer. Uma tarde, olhando para as fotos do Rafael espalhadas pela sala, tomei uma decisão desesperada. Se ele não queria falar comigo, eu descobriria a verdade por outros meios. Peguei a caderneta de poupança, as economias de uma vida inteira, e procurei na internet algo que nunca pensei que precisaria. Uma detetive particular, Carmen Silva, 45 anos, especialista em casos familiares. O anúncio dizia: encontramos respostas onde outros encontram silêncios. Era exatamente o que eu precisava. Liguei com as mãos trêmulas. Carmen Silva, Escritório de Investigações. Eu preciso encontrar meu filho. A senhora pode vir aqui amanhã? Conversamos melhor pessoalmente. No dia seguinte, saí de casa pela primeira vez em semanas. Tomei um banho demorado, penteei os cabelos, vesti minha blusa azul, a que Rafael sempre dizia que ficava bonita em mim. Carmen me recebeu em uma sala pequena, mas organizada, no centro de Pouso Alegre. Dona Helena, me conta a história desde o início. E eu contei. Tudo. A mudança secreta, os telefonemas estranhos, a exclusão do casamento. Carmen ouvia atentamente, fazendo anotações. A senhora tem alguma foto recente dele? E da noiva? Mostrei as últimas fotos que tinha, Rafael e Letícia na minha varanda, sorrindo. Carmen estudou a imagem com atenção. Vou precisar de alguns dias para começar a investigação. Meus honorários são... Quando ela falou o valor, meu coração apertou. Era quase toda a minha poupança. Mas o que mais me restava? Tudo bem, eu pago. Uma semana depois, Carmen me ligou. Dona Helena, preciso que a senhora venha ao escritório. Descobri algumas coisas interessantes. Meu coração disparou. Finalmente, respostas. Carmen me recebeu com uma pasta cheia de papéis. Seu filho realmente se mudou há 2 meses. Está morando num condomínio na região da Pampulha com a noiva. Isso eu imaginava, mas por que ele me escondeu? Carmen me mostrou uma cópia de documento. Dona Helena, a noiva dele. Ela mudou de nome há 5 anos. Antes se chamava Maria Letícia dos Santos. Agora é apenas Letícia Santos Mendonça. Meu sangue gelou. Por que alguém mudaria de nome? Pode ser por vários motivos. Casamento anterior, problemas legais ou... Carmen hesitou. Ou o quê? Às vezes, pessoas que foram adotadas ou abandonadas mudam o nome quando descobrem a origem biológica. Adotada. Abandonada. As palavras ecoaram na minha cabeça. Carmen, preciso saber mais sobre o passado dela. Vai custar mais, Dona Helena. Olhei para minha bolsa, onde estavam as joias da minha mãe, a aliança de ouro, o crucifixo de brilhantes, o broche de pérolas. Vou conseguir o dinheiro. Naquela tarde, pela primeira vez na vida, entrei numa casa de penhor. Vendi as joias que guardava há décadas, relíquias da minha família. Mas eu precisava saber a verdade.
2 semanas depois, Carmen me chamou novamente. Desta vez, sua expressão era grave. Dona Helena, sente-se. O que vou contar vai ser difícil. Meu corpo inteiro se preparou para o pior. Letícia Santos, antes Maria Letícia dos Santos, nasceu em 1991. Filha de mãe solteira, criada em orfanato até os 16 anos. Meu coração apertou pela moça. Crescer sem família é uma dor que eu não desejava a ninguém. Mas há mais, Carmen continuou. Consegui descobrir o nome do pai biológico dela. Ela me mostrou uma certidão de nascimento amarelada. João Mendonça da Silva. O mundo parou. João, meu marido, o pai do Rafael. Não, não pode ser. Dona Helena, esta moça é filha do seu falecido marido. Ela é meia-irmã do Rafael. Senti como se um raio tivesse atravessado meu peito. João tinha outra filha. Uma filha que eu não conhecia, que cresceu sem família, enquanto eu criava Rafael mimado e protegido. Como é possível? Carmen me mostrou mais documentos. Pelo que descobri, seu marido teve um relacionamento antes de casar com a senhora. A moça que engravidou era muito jovem, foi rejeitada pela família. Seu marido estava começando a namorar a senhora na época. As lembranças vieram em ondas. João sumindo às vezes, chegando nervoso em casa, fazendo ligações estranhas. Eu sempre achei que era trabalho. Ele sabia da filha? Pelos registros, sim. Inclusive pagou pensão informalmente até ela completar 16 anos. Meu marido, o homem que eu amei durante 20 anos, havia escondido uma filha de mim. E agora, essa filha estava se casando com meu filho. Eles sabiam? Rafael sabia que estava se casando com a irmã? Carmen, eles sabem do parentesco? É provável. Letícia descobriu a identidade do pai há alguns anos. Foi assim que chegou até Rafael. Minha mente trabalhava freneticamente. Por isso Rafael me excluiu. Ele descobriu que eu sempre soube da irmã e nunca contei. Ele achava que eu havia escondido a família dele propositalmente. Mas eu não sabia. Deus é testemunha. Eu não sabia de nada. Saí do escritório da Carmen num estado de choque. Tudo fazia sentido agora. O comportamento estranho do Rafael, a mudança de endereço, a exclusão do casamento. Ele estava se casando com a irmã abandonada que eu supostamente havia rejeitado. Mas havia um problema. Eu realmente não sabia da existência dela. Cheguei em casa e revirei os pertences do João que nunca tive coragem de mexer. Caixas e caixas de documentos, fotos, papéis de trabalho. Foi então que encontrei, no fundo de uma caixa empoeirada, um diário que ele escrevia esporadicamente. 15 de março de 1990. Não consigo mais carregar este peso sozinho. A menina fez 16 anos ontem. Mandei dinheiro como sempre, mas sei que não é suficiente. Ela merece conhecer a família, conhecer o irmão. Quando Helena estiver pronta, vou contar tudo. As palavras dançavam na página através das minhas lágrimas. 20 de julho de 1995. Helena está tão feliz com o Rafael pequeno. Como posso destruir essa felicidade contando sobre Maria Letícia? Mas não é justo com a menina. Ela merece amor de família. 10 de dezembro de 2000. Maria Letícia me procurou. Está com 16 anos, saindo do orfanato. É linda, inteligente, tem os olhos do Rafael. Prometi que um dia apresentaria ela à família. Preciso encontrar o momento certo. Página após página, a culpa do João se revelava. Ele planejava nos reunir, mas nunca encontrou coragem. 5 de janeiro de 2008. Sinto dores no peito frequentemente. E se eu morrer antes de consertar essa situação? Helena vai descobrir sobre Maria Letícia pelos documentos. Vai se sentir traída. As crianças vão se odiar. Preciso resolver isso logo. Mas João morreu 2 semanas depois daquela anotação. Levou o segredo para o túmulo, deixando todos nós perdidos numa teia de mal-entendidos. Agora eu sabia a verdade. Mas como provar minha inocência? Como fazer Rafael entender que eu também fui vítima dos segredos do pai? Decidi agir com a mesma determinação que uso para alfabetizar crianças difíceis. Passo a passo, com paciência e estratégia. Primeiro, procurei a cunhada Marlene, irmã do João, com quem brigara anos antes por causa da herança. Engoli o orgulho e bati na porta dela.
Helena? Que surpresa! Marlene, preciso saber se João te contou algo sobre uma filha. Ela me convidou para entrar, serviu café e confirmou minhas suspeitas. João me contou sobre a menina, sim. Disse que um dia ia apresentar ela para a família. Ficou desesperado quando descobriu a doença, com medo de morrer antes de resolver a situação. Por que você nunca me falou? Não era minha história para contar, Helena. E depois, vocês brigaram comigo. Pedi desculpas pela briga antiga e saí de lá com uma certeza. Precisava encontrar Letícia e explicar tudo. Carmen conseguiu o endereço do salão onde Letícia trabalhava. Era minha chance de conversar com ela antes do casamento. Na quinta-feira antes do casamento, fui até Belo Horizonte. Meu coração batia forte quando empurrei a porta do salão Beleza Pura. Boa tarde. Gostaria de fazer um penteado para um casamento. A recepcionista me levou até uma cadeira, onde uma moça jovem, bonita, me aguardava. Era ela, Letícia, minha enteada que eu não sabia que existia. Bom dia, sou a Letícia. Para quando é o casamento? Amanhã, menti. É do meu filho. Vi seus olhos mudarem. Ela me reconheceu. A senhora é a mãe do Rafael. Sou, e você é filha do João. Lágrimas brotaram nos olhos dela. A senhora sabia, sempre soube e nunca... Não, interrompi. Eu não sabia, Letícia. Descobri há poucos dias. João morreu sem me contar. Ela me olhou com desconfiança. Não acredito. Rafael disse que a senhora sempre soube e me rejeitou. Tirei da bolsa o diário do João. Leia. Veja as datas. Ele queria nos apresentar, mas morreu antes. Letícia leu o diário com lágrimas escorrendo pelo rosto. Cada página revelava a luta interna do João, seu amor pelas duas famílias, sua culpa e seus planos interrompidos pela morte. Ele realmente ia nos apresentar? Sim, e eu teria te recebido de braços abertos, filha. Sempre quis dar uma irmã para o Rafael. Letícia desabou no meu colo como uma criança perdida. Eu cresci sonhando com uma família. Quando descobri sobre vocês, fiquei com tanto ódio. Achei que tinham me abandonado propositalmente. Rafael também acredita nisso? Sim. Por isso não quis que a senhora viesse ao casamento. Ele acha que a senhora sempre me odiou. Preciso falar com ele. Letícia hesitou. Ele está muito magoado, mas talvez se a senhora viesse ao casamento, ele me proibiu de ir. Eu que pedi para ele fazer a transmissão ao vivo. Era minha forma de ter a mãe que nunca tive participando de alguma forma. Meu coração se partiu e se recompôs ao mesmo tempo. Letícia, posso ir ao casamento? Ela segurou minhas mãos. Pode, mas tem mais uma coisa que precisa saber. E então ela me contou sobre a doença, sobre a necessidade do transplante, sobre o medo de morrer antes de ter uma família de verdade. É por isso que vocês se casaram tão rápido? Em parte, mas também porque nos amamos. Mesmo sendo irmãos, nos apaixonamos antes de saber do parentesco. O amor tem dessas ironias cruéis e belas. Letícia, vamos fazer os exames. Sou parte da família biológica também. Posso ser compatível. No dia seguinte, entrei na igreja no momento exato em que o padre perguntava se alguém se opunha ao casamento. Eu me oponho, disse alto e claro. Rafael virou-se, pálido. Mãe? Oponho-me a este casamento. Continuei caminhando pelo corredor, sem a presença da mãe dos noivos. O silêncio na igreja era ensurdecedor. Rafael me olhava como se visse um fantasma. Letícia chorava no altar. Os convidados sussurravam confusos. Rafael, disse chegando perto dele, preciso que você saiba a verdade. E ali, na frente de todos, contei a história completa. O diário do pai, as descobertas, minha ignorância sobre a existência da Letícia. Filho, eu não sabia. Se soubesse, teria buscado sua irmã no mesmo dia. Rafael desabou no meu colo como fazia quando era criança e se machucava. Mãe, me perdoa. Eu pensei, você pensou que sua mãe era capaz de rejeitar uma filha abandonada. Isso me machuca mais que a exclusão do casamento. Eu estava com medo, ele soluçou. Medo que a senhora não aceitasse nossa história, nosso amor. Rafael, o amor não escolhe hora nem lugar para acontecer. Vocês se amam? É isso que importa. O padre
comovido com a situação, sugeriu um intervalo. Mas eu tinha mais uma revelação. Letícia, os exames chegaram hoje cedo. Ela me olhou esperançosa. Sou 100% compatível para o transplante. Deus tem dessas ironias. A mãe que você pensou que te rejeitou vai te dar uma nova chance de viver. A igreja inteira se emocionou. Letícia correu para meus braços. Mãe, posso te chamar de mãe? Pode, minha filha. Sempre pôde. O casamento continuou, mas agora com a família completa. Rafael segurou uma de minhas mãos, Letícia a outra. 3 gerações reunidas pelo amor e pela dor, mas finalmente juntas. Durante a troca de votos, Letícia olhou para mim. Obrigada por me dar o homem mais maravilhoso do mundo como irmão e marido. E Rafael acrescentou. E obrigado por me dar a mulher mais forte do mundo como mãe e sogra. 6 meses depois, estou aqui no hospital, com a mão da Letícia na minha, esperando os resultados do transplante. Rafael dorme na poltrona ao lado, exausto, mas feliz. Letícia me chama baixinho. Mãe, por que a vida é tão complicada? Por que, filha? Se fosse simples, não saberíamos valorizar os momentos de felicidade. Olho para meus 2 filhos. Sim, agora tenho 2. E entendo que toda a dor valeu a pena. As joias vendidas me deram a verdade. A humilhação me deu humildade. O abandono me ensinou que o amor verdadeiro sempre encontra um caminho de volta. Mãe, Rafael sussurra, acordando. Quando a senhora sair daqui, vamos morar todos juntos. Uma família de verdade. Não precisa, filho. Cada casal deve ter seu espaço. Mas queremos, Letícia insiste. Passei 32 anos sem mãe. Não quero desperdiçar nem mais um dia. O médico entra com os resultados. O transplante foi um sucesso. Letícia vai viver. Nossa família está completa e curada. 3 dias depois, recebo alta. Saímos do hospital os 3 juntos. Mãe, filho e filha. A vida me ensinou que família não é apenas quem nasce do nosso sangue, mas quem escolhemos amar incondicionalmente. Na porta do hospital, Rafael para e me abraça. Mãe, me perdoa por ter duvidado do seu amor? Filho, mãe que ama de verdade perdoa tudo e ainda pede desculpas por não ter amado o suficiente. E assim, caminhamos para casa. Uma casa que agora vai abrigar 3 corações que quase se perderam, mas que o destino, com sua sabedoria cruel e misericordiosa, reuniu novamente. Letícia aperta minha mão e sussurra. Obrigada por me ensinar que nunca é tarde para encontrar o amor de uma mãe. E eu respondo, com lágrimas de gratidão nos olhos. Obrigada por me ensinar que o coração de uma mãe sempre tem espaço para mais um filho. O sol se põe atrás das montanhas de Minas, pintando o céu de dourado. 3 sombras caminham juntas pela estrada de terra. E eu sei que todas as lágrimas derramadas, todas as noites em claro, toda a dor suportada, valeram a pena para chegar a este momento. Porque aprendi que o amor verdadeiro não abandona. Ele apenas se perde temporariamente, esperando o momento certo para se reencontrar. Na varanda de casa, naquela mesma onde tudo começou, agora somos 3 mulheres bordando juntas. Eu, ensinando os pontos que aprendi com minha mãe. Letícia, ávida por recuperar o tempo perdido. E uma neta a caminho, que vai crescer sabendo que família é quem escolhemos amar, não apenas quem o sangue nos deu. Rafael planta rosas no jardim, vermelhas para o amor, brancas para o perdão, amarelas para o recomeço. Mãe, ele me disse ontem, obrigado por me ensinar que errar faz parte de amar. E eu respondi o que meu coração sempre soube. Filho, quem ama de verdade sempre encontra um caminho de volta para casa. Hoje, olhando para esta família que quase perdi e que o destino me devolveu mais completa, entendo que as maiores bênçãos da vida vêm disfarçadas das maiores dores. Porque, às vezes, para ganhar uma família inteira, precisamos primeiro aceitar perdê-la completamente. Se essa história tocou o seu coração, deixa o seu like e se inscreve no canal. É rapidinho, gratuito e me ajuda muito a continuar trazendo essas histórias com muito amor e carinho para você.
Me conta nos comentários de onde você está me assistindo, que horas são aí agora e o que essa história fez você sentir. Eu leio cada comentário com muito carinho e adoro saber um pouquinho de cada um de vocês. E olha, se quiser ouvir mais histórias como essa, é só clicar em um dos vídeos que estão aparecendo aqui na tela. Um abraço bem apertado. Que bom que você existe.